que ela fala bem claro para nós. Diz assim na linguagem de hoje. Pode acompanhar na projeção, mas eu quero ser fiel a essa tradução aqui, tá bom? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver-me. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, nós somos vasos de barro, mas que foi depositado nesse vaso de barro uma grande excelência do poder e da tua palavra. E aqui, Senhor, toda a honra e toda a glória é dada não ao vaso, e sim o conteúdo que vem por intermédio desse vaso, que é o Senhor quem conduz a tua igreja para a tua glória. E eu quero aqui, Senhor, reconhecendo que sou vaso de barro, pedir perdão ao Senhor por todos os meus pecados, por obras, palavras ou pensamentos, e dar toda a honra, toda a glória ao Senhor que é o meu, o nosso pastor por excelência, o Senhor que nos conduz às águas tranquilas e que refrigera a nossa alma. Ao Senhor seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, né? Nós estamos aqui por intermédio da Assembleia Geral Extraordinária e Junta Geral Deliberativa, e infelizmente é assim rápido, né? Amanhã a gente já retorna e as atividades da convenção já nos esperam, né? Mas eu louvo a Deus que sempre que dá a gente aparece em uma das igrejas, principalmente onde nós temos aí um vínculo muito grande com irmãos, né? Isso é bom poder revê-los e aqui estar cultuando com vocês. Amém? Queridos, vamos meditar então nesse texto com o tema, está ali, o Senhor de hoje, restaurando a paz e o descanso. Tá certo. A linguagem de hoje ficou meio parecido com o tema, né? Então vamos meditar versículo a versículo desse texto. Para mim, a essência da vida cristã e o que me fortalece a caminhar nesta vida que é tão cheia de altos e baixos é saber que por trás de tudo isso tem um pastor excelente cuidando de mim, não é? Para nós entendermos basicamente esse texto do salmista, no Salmos 23, que é o salmista Davi, ele faz a figura de linguagem, ele pega na antiga aliança um pastor, um ser humano que cuida de um rebanho de ovelhas, e aí ele vai fazer um link. Aí Jesus vai concordar com esses Salmos 23 lá no Evangelho de João capítulo 10, onde ele diz que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, né? Então Jesus ele faz uma concordância com o salmista para provar de que toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, e é isso que nos dá base para continuarmos na fé. Então o salmista ele pega, literalmente ele pega a figura, ele acompanha um pastor cuidando de um rebanho de ovelhas, e como que a ovelha faz ali no pasto, nas dificuldades que ela tem, e ele fica observando o cuidado desse pastor com aquela ovelha, e aí ele faz uma reflexão e faz uma aplicação para o povo de Deus, como que Deus, o nosso pastor, ele cuida de nós. Amém, irmãos? E aí ele começa dizendo assim, o versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada
me faltará. Quando ele diz assim, se Deus é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele vai prover todas as minhas necessidades, conforme eu necessito, para sobreviver nesse pasto tão grande que nós vivemos, que é o mundo hoje. Acontece diversas coisas, e o salmista ele deixa claro, olha, quando ele está fazendo essa reflexão, ele está se lembrando da vida dele, da vida humana, e o que o pastor faz com a ovelha lá no pastoreio. E aí ele começa a dizer, é assim que Deus faz comigo. Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim, e Ele não deixa faltar absolutamente nada para o meu sustento. Amém, irmãos? É assim que Deus cuida de nós. Por isso que a gente está aqui hoje. Nós estamos vivendo em um mundo tão conturbado, tão depravado moralmente, em todos os sentidos, em todas as áreas, e nós estamos de pé ainda e defendendo o Evangelho. Por quê? Porque nós temos um pastor excelente, um pastor que se preocupa conosco, quando ninguém se preocupa com a gente. O sumo pastor, ele se responsabiliza em cuidar de nós e não deixar faltar nada que a gente precisa. Quantas vezes nós passamos dificuldades e adversidades, e nós estamos aqui? Por que será? Porque tem um pastor acima que está cuidando da gente. Esse mesmo salmista, ele vai dizer mais à frente, ele vai dizer assim, olha, eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão, porque tem um pastor que cuida muito bem de nós para a glória dele. Amém? Passemos para o versículo 2. O versículo 2, o salmista diz assim, olha, esse bom pastor, ele me faz descansar em pastos verdes, e me leva para as águas tranquilas. O salmista, de novo, ele utiliza a figura do pastor. Lá no Nordeste chama de vaqueiro, né? Lá na terra da minha sogra chama de vaqueiro. Então, o pastor cuidando do rebanhozinho lá, ele está dizendo, olha, esse pastor, ele me leva para as águas tranquilas, e ele me leva para um pasto verde, onde tem muita comida. Ele me leva para descansar. Aí o salmista utiliza de novo a figura do pastor e da ovelha, do animalzinho ovelha. O que acontece? Chega uma hora, e a ovelha é um animal que se cansa fácil. Ele se cansa fácil, ele se enrola fácil. A ovelha, você pode ver, se você não viu ainda, mas procure pesquisar. A ovelha, ela cresce muita lã, e ali ela andando pelo pasto pega carrapicho, um monte de coisa lá, e o pastor, ele começa a tratar daquela ovelha, começa a cuidar dela. E Davi aqui, ele faz essa ilustração, e faz uma aplicação para dizer como que Deus faz com a gente. Às vezes nós entramos em situações na vida de que parece que não vai ter fim, ou que nós não vamos sair daquele problema mais, e que a vida acabou, perdeu sentido ali. O que Davi quer dizer, principalmente nesse versículo 2, é que assim, quando a gente chega nas horas mais difíceis da vida, ele está dizendo, o pastor, que é Deus, ele vai nos trazer para um pasto de descanso e verde, e ele vai cuidar dos detalhes da nossa vida. Se nós temos carrapicho, ele vai tirar o carrapicho, ele vai deixar a lã branquinha, porque a lã, ela vai produzir recursos lá na frente, né? Ele está fazendo uma alusão da antiga aliança, que quem tinha muita ovelha e que alimentava muito bem, ela produzia muita lã, e dali vinha o sustento deles. E aí Davi quer dizer o seguinte no seu contexto: como o meu pastor, ele cuida de mim e não deixa faltar nada, quando ele vê que eu estou passando por situações difíceis, ele me leva ao descanso. E esse descanso não é um lugar qualquer, é onde tem comida, é onde tem um pasto verde, e lá eu vou ser tranquilizado. Olha o que ele diz nessa linguagem que eu li: e ele, além dele me levar para o descanso em um pasto verde, ele me leva às águas tranquilas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu já vi lá no Nordeste, ovelha não bebe água em água agitada. O animalzinho ovelha não bebe água em uma água corrente agitada.
ela só bebe água em uma água parada, bem tranquila. Aí você pode dizer, poxa pastor, nada a ver isso. Às vezes a gente chega na vida que nós não sabemos nem o que fazer, nem para onde ir, de tanta agitação que nós estamos vivendo as adversidades da vida. Aí é essa hora que o bom pastor, ele nos pega para levar um descanso, e ele percebe de que pela agitação da vida a gente precisa tomar água, e a gente só consegue tomar água em águas tranquilas. E o Senhor Deus, que é o nosso pastor por excelência, ele nos leva para esta água tranquila, porque eu não consigo tomar água agitada. Isso é excelência do Evangelho de Cristo. Aí Jesus vai dizer lá em João 10, ele vai relatar tudo isso. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e eu, por ser o bom pastor, eu dou a minha vida por vocês, ovelhas, e eu cuido, e eu vou falar e vocês vão me ouvir, porque ele está falando também aqui de relacionamento. A ovelha tem um relacionamento com o pastor. Não dá para eu ser ovelha de um pastor e eu não entender a voz dele. Eu me relaciono com ele. Quando ele fala, eu sei quem está falando. Aí ele vai dizer lá em João 10, isso Jesus falando. Jesus vai dizer, olha, agora o mercenário, ele fala, mas a ovelha sabe discernir que não é o seu pastor. A voz é diferente. Por que a ovelha sabe discernir quando é a voz do mercenário? Porque o mercenário não cuida. O mercenário não quer saber de cuidar, de te levar para descansar, para levar para a água tranquila. Ele quer mais que você morra. Ele é mercenário. O pastor não, o pastor se preocupa. O pastor, no contexto de ovelha que Davi está colocando aqui, se uma se machucar, ele põe sobre os ombros e vai tratar dela, e depois coloca de volta ao aprisco. Por isso que Davi usa essa figura para demonstrar o amor de Deus para conosco. Por isso justifica bem esse tema, não é? Restauração e descanso para nós. Paz e descanso é o Senhor Jesus que dá sempre. Então eu não tenho outra saída a não ser depender da graça e da misericórdia do Senhor. Esse pastor excelente, ele nos dá assim descanso, ele nos dá assim alimento, ele nos leva assim a tomar água tranquila, porque é só lá que a gente consegue tomar. Só Deus faz isso. Por isso que nós estamos aqui, para a glória dele. No versículo 3, o salmista diz assim, olha, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ali na tradução que está na projeção, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Na tradução vai dar a mesma coisa. Isso aqui é a tradução daquele texto na linguagem de hoje. Então olha só, o Senhor que cuida, que se preocupa comigo, que está lá me pastoreando, cuidando de mim, vendo quando eu preciso ser cuidado, as minhas feridas, vendo quando eu estou com sede, vendo quando eu estou com fome, Ele cuida de mim. Ele está dizendo agora no versículo 3, olha, o Senhor, Ele vai renovar as minhas forças para que eu dê continuidade, valorizando a vida e o princípio do cuidado desse pastor excelente. Então ele vai dizer, olha, vai chegar um momento de que eu vou estar perdendo as forças, mas o pastor que está cuidando de mim, me pastoreando, ele vai renovar as minhas forças para a glória do seu nome. E uma vez as forças renovadas, de repente, quando nós estamos cansados, abatidos, pensamos em parar e pegar caminhos diferentes. O pastor, ele pega a gente, ele cuida da gente, renova as nossas forças e nos coloca de novo no caminho da vida para a glória dele. Isso é o pastor que cuida. Esse é o pastor excelente. Por isso a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Então olha que coisa magnífica, que coisa excelente. Ele cuida de mim, Ele renova as minhas forças. Eu não tenho outra coisa para dizer ao contrário disso. Ele renova as minhas forças e depois Ele me conduz de novo no caminho certo, para não perder a excelência do poder, que é a vida eterna.
Amém, queridos? Olha que coisa magnífica, que coisa extraordinária. E aí ele ainda diz assim: ele me conduz a caminhos certos, como ele mesmo prometeu. E qual é essa promessa que ele fez? Ele envia Jesus Cristo, porque a promessa de Deus é de que ele restauraria todo o ser humano em Cristo Jesus. E aí o que acontece? Ele cuida da gente, ele renova nossas forças e nos coloca de novo no caminho da verdade, como ele prometeu. Jesus vai dizer lá em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o bom pastor, ele trata das minhas mazelas, das minhas dores, das minhas dificuldades, e ele me coloca de novo no caminho da vida, isto é, seguir a Cristo para alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus por isso, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 4 nós aprendemos mais detalhes desta palavra magnífica. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Olha a tradução ali: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então olha só, o pastor que cuida, ele está dizendo, aí ele vê a figura da ovelha de novo. A ovelha, de repente, o animalzinho ovelha, ele se perde do rebanho. Vira e mexe, tem uma que se perde do rebanho, e ela pega vales escuros e perigosos nesse grande pasto, e a tendência é ela se perder e não voltar mais, se não tiver o cuidado de um pastor. E ali ela vai pegar, porque a ovelha é um animal muito frágil, ela pode pegar uma ribanceira e acabar morrendo, ela pode pegar um matagal imenso e não achar o rebanho de volta, e se perder acabar morrendo. Mas aí de repente aparece o pastor que fala, e a ovelha ouve e entende que é o pastor, e ela vai responder de lá com o berrozinho dela, né? Ela entende, e aí ele se acha, e o pastor traz e volta, coloca de novo no aprisco, coloca de volta no rebanho, e ela vai viver a vida. O salmista traz isso e faz uma aplicação agora para o povo de Israel, o povo de Deus. E aí ele diz assim: olha, ainda que eu, agora ele está falando, fazendo uma aplicação, ainda que eu, ser humano, ainda que eu ande por lugares perigosos como a morte, todavia eu não vou ter medo de nada. Por que eu não vou ter medo de nada? Porque o Senhor é o meu pastor, Ele restaura a minha paz e Ele me dá descanso, porque Ele está cuidando de mim. Puros como a morte, mas para a glória dele, para a excelência do nome do Senhor Jesus, o nosso pastor amado. Ele cura onde você achava alimento para comprar. Glória a Deus. Eu confio demais nesse bom pastor, e a voz dele, ser dirigido por ele, a gente vai trilhar por caminhos excelentes para a glória de Deus. É escolha nossa, mas o pastor, ele sempre vai cuidar e vai tirar todo o medo da nossa vida, para que a gente continue a vida para a glória dele, sempre. Eu nunca tive medo. Vigilância é uma coisa, ter medo é outra coisa bem diferente. Vigiar é o conselho que o nosso pastor dá, né? Vigia e ore para que não entre em tentação, que não caia em tentação. Mas ter medo não. Se eu creio que o bom pastor cuida de mim, eu vou em frente para a glória de Deus, vigiando, vendo, me livrando daquilo que parece ser mal, eu vou desviando. Por que eu vou desviando? Porque Ele mesmo vai me conduzindo por caminhos certos para a glória dele. Então esse é o cuidado do pastor que tem por nós. Por isso que o salmista diz nesse versículo 4, olha, ainda que eu ande por vale de sombra de morte, eu não tenho medo de nada, porque o Senhor está comigo, Ele me protege e Ele me dirige, Ele guia a minha vida. Por isso que a gente vive para a glória dele, devemos viver a cada dia adorando e exaltando o nome dele. Esse versículo 5, particularmente eu já ouvi várias traduções desse versículo, e eu prefiro ficar na tradução e na aplicação bíblica, entre tantas traduções que eu já ouvi desse versículo. O que esse versículo quer dizer? Olha,
preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me possam ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Qual é a aplicação que Davi faz para esse texto nos nossos dias, para a nossa vida? Na antiga aliança, nessa época, as pessoas que eram convidadas por alguém, se ela não fosse servida, por exemplo, põe um vinho, um refrigerante lá no seu copo, você vai lá na casa de alguém, e se a pessoa não servir de novo, em outras palavras, a pessoa está dizendo: a sua visita aqui não é importante, está na hora de ir embora. Davi, ele passava por momentos terríveis, e aí ele vai fazer essa alusão do pastor que cuida. Só que enquanto isso, os inimigos dele, você já viu que o inimigo sempre luta para ver a nossa queda? É ou não é? Aliás, a nossa queda é a vitória deles, e eles vibram com isso. Só que Davi diz assim: Senhor, o Senhor que é o meu pastor, o Senhor me recebe como convidado de honra. Aí primeiro ele diz assim: prepares uma mesa para mim, onde os meus inimigos possam ver. O que Davi está dizendo? Senhor, o Senhor é o meu pastor que não deixa faltar nada, e está todo mundo dizendo que eu sou um pobre miserável, que não tem ninguém que cuida de mim. Está todo mundo querendo ver a minha queda. Os meus inimigos zombam de mim. Aí Davi diz: Senhor, o Senhor que é o meu pastor, prepara um banquete para mim, para que eles vejam. Na tradução ali diz: preparas perante mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, é exatamente isso. Ele está dizendo: prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me vejam. O que Davi está dizendo? Mostre para eles de que eu tenho alguém para cuidar de mim, tem alguém que está cuidando da minha vida. Faça isso para que eles vejam de que eu não estou sozinho nesta vida, eu tenho alguém que se importa comigo. Mostra para eles, prepare um banquete, me convide, mostre para eles que o Senhor me ama e o Senhor quer meu bem. Mostra para eles isso. Por isso que ele está dizendo: prepares uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Prepare um banquete para que eles vejam de que o Senhor cuida de mim. Aí na sequência do mesmo versículo ele vai dizer assim: olha, tu me recebes como convidado de honra. E aí ele vai dizer aqui, essa tradução é bem fiel ao contexto: enches o meu copo até derramar. O convidado de honra, você acaba. Então, quando alguém for na sua casa, viu, Nilda? Quando for na sua casa, que acabou o café e a pessoa não oferece mais, em outras palavras, entendeu? Viu, Edson? Aquele cafezinho lá, como é que é o nome daquele cafezinho lá que a Vanessa sempre servia a gente? Acabava ela não quer mais, quer sim, cuida de mim, graças a Deus, né? Estou convidado de honra, né? Por favor, me sirva, né? Aquela coisa. Então, Davi, ele chama, ele diz: Senhor, faça isso para os meus inimigos ver. Prepara o banquete para que eles vejam, e lá nesse banquete eles vejam o Senhor me tratando como convidado de honra. Encha o meu copo até derramar, para que eles vejam de que eu sou um convidado de honra na sua casa, para a glória dele. Então esse é o cuidado que Deus faz por nós. Então eu não tenho como fugir desse contexto bíblico nesse salmo. Eu não tenho outro argumento a não ser melhor do que esse, abaixo desse nunca, porque é essa a aplicação do salmista. E ele está falando aqui, ele usa a figura do pastor e da ovelha só para mostrar basicamente o cuidado de Deus com o seu povo. O inimigo, ele se levanta, e as pessoas que querem ver a nossa queda se levantam e querem nos destruir. Mas aí o salmista está dizendo: Senhor, prepare esse banquete, que eles vejam de que o Senhor cuida muito bem dos seus.
E é isso que Deus faz com a gente. Nós somos cuidados o tempo todo, nos mínimos detalhes nós somos cuidados. Por isso que Davi chega a dizer: eu deito, durmo e acordo, porque tem um pastor cuidando de mim. Ele é o meu Senhor que vive para todo sempre. É por Ele, para a glória dEle que eu vivo, que eu existo. Por isso eu vou louvá-lo sempre. Esse é o pastor excelente. Ele cuida. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos nesse mundo sem nenhum cuidado. Nós somos sim convidados de honra na casa dele, para a glória dele. Então os nossos inimigos, eles vão ter que engolir de ver de que nós somos convidados de honra na casa do nosso Senhor. Ele nos convida e nós vamos ser bem tratados. O nosso copo é cheio até derramar. Então isto é, conforme eu vou me servindo, Ele vem lá e Ele coloca mais, vai enchendo, vai abastecendo. Por quê? Porque Ele não quer que eu saia de lá. Isso é convidado de honra, né, irmão? Isso é convidado de honra, porque enquanto você vai servindo, é lógico que vai chegar uma hora que você não pode pecar com a gula, né? Mas você vai dizer: não, irmão, pelo amor de Deus, eu sei que sou bem-vindo aqui, mas agora não dá mais, né? Mas o Davi, com a visão no Apocalipse, aí Jesus ordena a João escrever estas coisas. Vamos ver se é capítulo 17, capítulo 7, o versículo 17, mas eu quero ler um pouquinho antes do 17. Deixa eu só me achar. Vocês têm paciência, não tem? Graças a Deus, a ovelha sendo cuidada pelo bom pastor tem que ter paciência, aleluia. Muito bem, vamos do versículo 14. Será que eu estou? Não, eu estou no capítulo 17, aí não vai dar. É o 7, né? 7. Agora vai. Versículo 16. Olha o que diz: eles nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Olha o pastor entrando aí. Então olha o pastor que cuida. Aí quando você volta um pouco mais no texto, ele está dizendo assim: olha, é por isso, versículo 15, é por isso que essas pessoas estarão de pé. Volta do versículo 14, só para a gente entender bem o contexto. Versículo 14: e não sei, o Senhor sabe, respondi. Então eles disseram: estes são, é o versículo 13 que eu quero, uns dos líderes, perguntaram a um dos líderes: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde foi que eles vieram? Eu não sei, responde. O Senhor o sabe, respondi. Então ele me disse: estes são aqueles que atravessaram, são salvos de grandes perseguições, são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficarão brancas para todo sempre. Nesta vida, Deus está dizendo que nós vamos passar por dificuldades, sim, por lutas, momentos que não vamos ter paz, mas o sumo pastor, o Cordeiro de Deus, ele nos limpa para a glória dele. E aí ele vai dizer: ora, no grande e glorioso dia, vai ter a grande interrogação: quem são essas pessoas que estão vestidas de branco? E aí João diz aqui: eu não sei, mas o sumo pastor sabe. Ele responde: esses são aqueles que vieram da grande tribulação, são aqueles que passaram momentos de angústia, momentos de dor, passaram por vales de sombra de morte, passaram por perseguição, tiveram momentos de falta de paz, falta de descanso, mas o sumo pastor os descansou nesta vida e os descansará para todo sempre. Por isso ele diz: esses agora estão vestidos de branco, e eles reinarão com ele para todo sempre. E aí ele conclui dizendo: o sumo pastor vai pastorear essas ovelhas. Quem são elas? Eu, você,
nós. E ele diz: agora, aqueles momentos de dor, aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de angústia, vocês serão descansados para todo sempre. Aí ele diz: e Deus, esse pastor, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais prantos, não haverá mais falta de paz. Por isso Davi diz: eu vou habitar na casa desse Deus para todo sempre. Ele é o meu pastor excelente. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. Deus é fiel. Como que é o processo de oração aqui, Neuda, Ederson? Gostaria